Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos fazer o nosso exercício aqui da aula de hoje sobre ΔG, energia livre de Gibbs, espontaneidade da reação, tá? Reações que são espontâneas, não espontâneas ou reações em equilíbrio. Exercício da Federal do Paraná, primeiro dia de prova, vamos lá, vamos ver o que ele fala. Análise dos dados termodinâmicos de reações permite a previsão da espontaneidade. Na tabela a seguir estão apresentados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. Primeira reação, ΔH menos 20 kJ por mol. Eu falei disso, tá? Exatamente disso aqui para vocês na outra aula. Falei que geralmente é fornecido em kilojoule ou kilocal, que é o caso do ΔH, e depois o ΔS é fornecido em joule ou em caloria. Então a gente já precisa ficar atentos aí com essas relações. A nossa vantagem aqui é que quando a gente faz análise do ΔG, isso está em kilojoule também, o que vai facilitar então e muito a nossa vida. A gente já mostra isso nos cálculos. Primeira reação, exo. Segunda reação, endo, tá? Se isso aqui é negativo, a reação é exo. Isso é endo. Ele fornece as duas temperaturas que nós temos aqui e também o nosso ΔS. Se o ΔS foi negativo, eu diminuí, tá? Eu diminuí a minha entropia, eu diminuí a bagunça. Se o ΔS é positivo, eu aumentei a entropia, eu aumentei a bagunça. Bom, se os dois valores são negativos, isso vai depender da temperatura. Se os dois valores são positivos, isso vai depender da temperatura. Então a reação é espontânea ou não? Não sei, depende da temperatura, certo? Quando os dois sinais são iguais para a entalpia e a entropia, tudo depende da temperatura. Bom, a partir dos dados apresentados, a gente fica as afirmativas como verdadeira ou falsa. Tá bom? Primeira, a diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação de número 1. Não sei. Então, primeiro item, a diminuição da temperatura, então diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade. O que significa dizer? Vai levar a um ΔG positivo? Não sei, preciso analisar. Vamos lá, primeira reação. Primeira reação, o que a gente tem? ΔG, ΔH, menos PΔS. Ah, você não vai transformar a informação? Ainda não, porque ele não pede o valor, tá? Ele só quer saber se isso vai aumentar ou diminuir a espontaneidade. Tá bom? Então, primeira informação, o ΔH é negativo, o ΔS é negativo. O que eu disse para vocês? Se isso é uma reação com ΔH negativo, isso é uma reação quente. E eu também disse, com licença, e eu também disse para vocês o seguinte: se isso é uma reação quente, para que ela seja favorecida, é necessário que a gente tenha uma temperatura contrária. Como assim? Se a reação é quente, ao colocá-la em um local... Ih, morreu essa. Vamos pegar outra aqui. Se a reação é quente e eu coloco ela em um local frio, em um local de baixa temperatura, que é exatamente o oposto, o que eu faço? Eu favoreço a minha reação. Eu deixo o ΔG negativo, deixo essa reação espontânea. Agora, se eu pego essa reação quente e coloco ela em um local quente, ou seja, em um local de alta temperatura, eu não vou favorecer a minha reação. Na verdade, eu vou desfavorecer, que é o que ele fala ali. Porque se eu fizer isso, o meu ΔG vai ser positivo e a reação será uma reação não espontânea. Ah, mas eu não consegui ver isso no cálculo. Bom, vamos lá. Joga sinal, isso fica positivo. Valor negativo com valor positivo. O que tiver maior valor aqui em módulo, leva o resultado para casa. Então, se eu tiver menos 800 mais 600,
esse ΔG vai ser um ΔG negativo, essa reação vai ser uma reação espontânea. Então, quanto mais baixa for essa temperatura, maior é a chance do ΔG ser negativo, maior é a chance da reação ser espontânea. Então, respondendo o que ele perguntou, a diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação. Mentira! A diminuição da temperatura favorece a espontaneidade da reação. Segundo item, o aumento da temperatura, tá? O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Eu não lembro qual é a reação 2. Vamos pegar aqui. Reação, então, de número 2. Veja bem. Reação de número 2. Endo com uma entropia positiva. Então, ΔG, ΔH, menos T, ΔS. Bom, o que vai rolar aqui, galera? Seguinte. Esse ΔH, positivo. Reação, endo, reação, fria. ΔS, positivo. Vai depender de quem? Da temperatura. Com licença. O que eu falei para vocês? Se essa reação ela é fria, ela quer estar em um local contrário à temperatura dela. Se ela é fria e eu aumentar a temperatura, eu estarei colocando essa reação em um local quente. Se eu colocá-la em um local quente, nós teremos um ΔG menor do que zero, logo ela será espontânea. Ó, passou a propaganda do Molicentro aqui, se desculpem, já vai acabar o carro de som. Aí. Então, aumentei a temperatura, coloquei em um local quente, ΔG negativo, reação espontânea. Agora, se ela é fria e eu coloco essa reação em um local frio, o que eu estou fazendo? Eu estou desfavorecendo, porque o meu ΔG será positivo e a reação será não espontânea. Como que eu justifico isso? Joga sinal. Isso aqui vai ficar negativo. Valor positivo, valor negativo. O maior vence. Se eu estiver com a temperatura mais alta, este valor vai ser maior do que ele. Logo, o ΔG é negativo. Se eu estiver com a temperatura mais baixa, esse valor vai ser menor do que esse. O positivo ganha. A reação é não espontânea. Tá? Então, vamos analisar o que ele falou aqui. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Aumento da temperatura favorece a espontaneidade. Correto? Favorece sim. Essa reação é fria. Se eu colocá-la em locais quentes, eu vou favorecer a formação do produto. Bora. Terceiro item. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Bom, aqui sim nós teremos que fazer cálculo. Reação de número 1, ΔG, ΔH menos T, ΔS. Bom, pegando os dados aqui. Queridões, nós temos o ΔG dado em quilojoule. Se o ΔG é dado em quilojoule, eu preciso trabalhar todo mundo em quilojoule. Esse cara já está em quilojoule, mas ele não. Como que eu transformo de joule para quilojoule? Divido por 1000. Ó. Divido por 1000 e chego em quilojoule. Então, ao invés de menos 25, eu vou ter menos 25 vezes 10 a menos 3. Big, por que vezes 10 a menos 3? Dividir por 1000 é dividir por 10 a terceira. Quando isso sobe multiplicando, inverte o sinal, 10 a menos 3. Então, menos 25 vezes 10 a menos 3, quilojoule. E aqui, mais 5 vezes 10 a menos 3, quilojoule. Pronto, agora está transformado. As temperaturas elas já estão em Kelvin. Se as temperaturas já estão em Kelvin, significa dizer que eu não preciso transformá-las. Opa, vocês não estavam vendo. Aqui, pronto, transformado. Volta lá. ΔG, eu não sei. ΔH, quanto que vale o ΔH da primeira reação? Se ele fala da primeira reação, ΔH menos 20. Mais temperatura. Ele está falando para nós de uma temperatura de 400 K. Não faço ideia. Coloco lá. Menos 20 mais 400 vezes. O meu ΔS vai ser menos 25
vezes 10 a menos 3, porque eu transformei ele para quilojoule. Então, ΔG é igual a menos 20 mais, multiplica. Se você quiser, você pode cortar os zeros. Ó, 2 zeros aqui, com 2 aqui, fica 10 a menos 1. 4 vezes 25, 100 vezes 10 a menos 1. ΔG, menos 20, mais menos 100 vezes 10 é menos 1. Isso aqui é menos 10. Logo, ΔG será igual a menos 20 menos 10, ou seja, ΔG é igual a menos 30 kJ por mol. Bom, sendo assim, se o valor foi negativo, essa reação será uma reação espontânea. Então, volta lá. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação de número 1 será espontânea. Verdade, ela será espontânea porque o valor foi negativo. Quarto e último item. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 2 será espontânea. Então, reação 2, ΔG, ΔH, menos T, ΔS. ΔG, ΔH para a nossa segunda reação, mais 30, ΔS, 5 vezes 10 a menos 3. Então, 30, 5 vezes 10 a menos 3, vezes a temperatura que ele fala, que é 400. ΔG, 30, menos, mais uma vez, corte esses zeros, aqui, fica 10 a menos 1. 4 vezes 5, 20, vezes 10 a menos 1. ΔG, 30, menos 2. O nosso ΔG, 28 kJ por mol. Esse valor foi um valor positivo. Significa dizer que a reação é uma reação não espontânea. Aí, este é o nosso item 4. Vamos ver ali o que ele fala. Na temperatura de 400 K, a reação 2 será espontânea. Falso. A reação 2 não será espontânea, certo? Porque o valor foi positivo. Então, primeiro e último item são falsos, o segundo e o terceiro corretos, tá? Bem tranquilo, bem simples isso daí. Seguinte, queridos, professor, eu poderia ter feito simplesmente pelo valor da tabela? Olha, você pode perceber que o resultado aqui é positivo e o resultado aqui é positivo. Significa dizer que nem chegando a essa temperatura de 2.800 Kelvin, eu não consegui deixar a reação espontânea. O que significa dizer? Que esse último cálculo ele não precisava ter sido feito. Por quê? Se eu estou falando de 400K, eu estou falando de um valor aqui dentro. Se eu estou falando de um valor aqui dentro, obrigatoriamente o ΔG continuaria sendo positivo. Traduzindo, a minha reação jamais seria espontânea em 400K. Então você poderia evitar essa conta. Porém, aquela primeira conta que nós fizemos, que foi referente ao terceiro item, ela era necessária, porque a 200K, isso foi negativo, espontâneo. A 2.800K, isso foi positivo, não espontâneo. Como o meu valor está entre esses dois, eu preciso fazer o cálculo para saber se ele vai dar positivo ou se ele vai dar negativo. Tá bom? Por isso que era obrigatório o cálculo do item 3. O cálculo do item 4 não era, porque a gente conseguia fazer isso aqui só pela relação dos sinais. Ah, mas eu quero ter certeza na hora da prova, quero fazer a conta para ficar tranquilo. Não tem problema, pode fazer. Se você tiver tempo sobrando aí, faz de uma boa, que vai dar certinho também. Beleza? Ok? Queridos, finalizamos então esse exercício sobre a energia livre de Gibbs. Isso aparece com certa frequência no vestibular da UEM, no vestibular da Federal. A UEL é um pouco mais difícil de aparecer. Tá? Nos últimos anos nós tivemos lá uma questão aparecendo sobre ΔG no vestibular da UEL, sendo que na UEM e na Federal isso já tem uma recorrência muito maior, a cada 2, 3 provas isso costuma aparecer. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!